Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta semana falamos de influência, de como se influenciam outras pessoas, de como nos defendemos das más influências. Nesta edição vamos detalhar as fórmulas de comunicação que todos usamos para nos influenciarmos uns aos outros. Por exemplo, eu quero influenciar-vos muito para que comuniquem bem. E dá-me jeito que subscrevam este podcast nas aplicações mais comuns nos vossos telemóveis, como a Apple Podcasts, o Google Podcasts ou o Spotify. Há dezenas de aplicativos que tornam a escuta fácil e automática. E se gostarem deste programa, só se gostarem, partilhem com aquele amigo que vos está sempre a tentar influenciar com a sua última ideia, decisão ou compra. Este programa vai dar-vos boas ferramentas para lidarem com influenciadores mal intencionados. Vamos a isso? Vamos ao programa. Influenciar é um ato natural entre os seres humanos. De forma consciente ou inconsciente, todos tentamos convencer os outros da nossa verdade. Pode ser nas coisas mais simples. Já viste a última série da TV? Ou vês como o meu clube de futebol joga bem e vai ganhar o campeonato? É uma forma de dizer: junta-te a nós, junta-te a mim, no desporto, na política, nos negócios, na cultura. Normalmente os processos de influência até têm um bom objetivo final: ajudar-nos a viver melhor e a viver melhor em sociedade. Se esta influência partir de alguém que está genuinamente a pensar em nós, então tudo bem. O pior é se quem nos está a tentar influenciar tem uma chamada agenda escondida. Nos quer levar a fazer coisas que apenas servem, ou principalmente servem, os interesses do influenciador. E aqui as coisas tornam-se desonestas, porque a maioria destas técnicas usa ratoeiras emocionais que exploram as nossas vulnerabilidades. E por isso há que estar atento a elas. Neste programa converso com Pedro Vieira. Ele é um treinador de pessoas, ou como dizem os ingleses, um coach. Ele explora este tema, que cruza comunicação com influência e fala com mestria. Em particular, os 6 princípios da influência. O princípio da prova social, da autoridade, da afinidade, da escassez, do compromisso e consistência e da reciprocidade. Estes princípios podem ser usados para manipular as decisões e ações de pessoas e por isso é importante estar ciente destas táticas para se defender contra elas. Por isso importa que haja uma honestidade na influência, anunciando desde logo e de forma clara as suas intenções desde o início. Esta é a chave para uma influência positiva e produtiva, a par de, claro, de pensar na pessoa que está a tentar influenciar, nos interesses da pessoa. Já agora não pense que isto da influência menos transparente só tem a ver com os outros. Sim, todos podemos ser assim. E é por isso que é importante ser autoconsciente na compreensão das nossas próprias intenções. Vamos ouvir Pedro Vieira, o que o torna, neste caso, uma autoridade e o nosso treinador pessoal nos próximos minutos. Eu costumo dizer que um coach ajuda pessoas a explorarem os caminhos, as possibilidades, as alternativas que permitam passar do sítio onde as pessoas estão para o sítio onde gostariam de estar. Que é uma definição assim bem lata, dá para meter tanta coisa lá dentro, mas na prática é isso que um coach faz. Mas essas coisas já lá estão nas pessoas, já lá estão dentro das pessoas, as pessoas depois só têm que as descobrir, que as encontrar, ou precisam de alguém ali que faça como num ginásio e dizer não, isto agora tem que fazer aí mais 20 flexões, que é para esse músculo ficar aí mesmo no sítio certo. Sim, no modelo mais estrito de coaching, o coach não dá soluções, não dá estratégias, não dá dicas, e ele procura, através de certas perguntas e certos exercícios, ajudar as pessoas a ganharem mais clareza sobre a informação que de facto já têm e sobre como utilizar os recursos que já são seus. Claro que depois, neste processo de exploração, às vezes surge a necessidade de desenvolver certas competências e aí às vezes o coach depois assume um papel ligeiramente diferente, que é o papel de promotor de desenvolvimento pessoal, onde aí provavelmente já vai dar determinadas tarefas aos seus clientes e às vezes também pode assumir um papel de formador, de alguém que passa informação e que entrega certos estímulos.
E nós somos muito indisciplinados. Normalmente os teus alunos são muito indisciplinados ou tens uma panóplia grande com pessoas e personalidades diferentes? Nós somos todos tão diferentes e todos tão parecidos, não é? Portanto, aqui, a generalização é que quando nós encontramos motivações fortes e que estão alinhadas com os nossos valores, com aquilo que é importante para nós utilizamos os recursos que temos à nossa disposição, incluindo, quando tal é necessário, a consistência, a disciplina. Quando estamos desalinhados ou as coisas não são realmente claras ou importantes para nós, aí preferimos desalinhar e utilizar a indisciplina, não é? Eu sou um bom caso disso, como claro. em casa de Ferreiro Espeto de Pau, às vezes acontece. Olha, esta conversa, quando nós falamos a primeira vez, a minha ideia era, eu ouvi-te falar de uma forma quase magnética de um tema que me interessa muito, que é a questão da influência, da maneira como nós nos influenciamos uns aos outros, e pensei duas coisas. A primeira coisa que eu pensei é: estão-me a influenciar? Mas eu não quero ser influenciado, que raio é isto? E o meu segundo pensamento foi: mas influenciar é aquilo que nós fazemos a toda a hora, todos os dias, uns com os outros. Podemos definir o que é influenciar? A influência acontece quando, através da minha comunicação e do meu comportamento, eu ajudo o outro a mudar alguma coisa em si. É mudar uma ideia, um conceito, um valor, uma opinião. Quando isso acontece, nós dizemos, até na linguagem comum, que a pessoa A influenciou a pessoa B. Não é? Normalmente isso é produto de um momento de relação, de um momento de comunicação. A influência, ela às vezes acontece de forma muito deliberada, não é? Eu, por exemplo, poderia ter vindo para esta entrevista com a intenção deliberada de quero influenciar o Jorge e as pessoas que nos ouvirem a aceitarem treinar as ideias. Na maior parte das vezes, a influência, ela não é deliberada. Nós não chegamos a formular conscientemente esta intenção, mas na prática, quando nós analisamos as nossas conversas, as nossas interações, por muito inocentes que elas pareçam, às vezes parecem, são conversas de circunstância, não é? Eu encontro alguém na rua e digo, isto agora está de chuva, parece que agora amanhã é melhor ter cuidado que vai chover. Isto no fundo é um ato de influência, não é? Eu com a minha comunicação acabei se calhar por provocar uma mudança qualquer no outro, não é? Se calhar foi a correr para casa apanhar a roupa que tinha deixado a secar ao ar livre, não é? Portanto, a influência, ela é inerente às nossas relações, é inerente à comunicação entre duas ou mais pessoas. E aquilo que me tem interessado muito ao longo dos anos, lá está, enquanto instrutor de desenvolvimento pessoal, é ajudar outras pessoas e ajudar-me a mim também a trazer para o consciente estes processos de influência, para garantir que eles são benéficos para o influenciado, porque nós muitas vezes influenciamos de uma forma que não é benéfica, não é satisfatória, não é útil para o outro, sem o saber. E às vezes fazemos isso até com as pessoas de quem mais gostamos. Fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas. Então quero dizer que a fronteira entre a influência e a manipulação é uma fronteira ténue e que convém estar atento para ver para onde é que a agulha está a apontar? Sim, há aí uma fronteira ténue, sobretudo porque tanto a influência como a manipulação, elas usam os mesmos mecanismos, ou seja, usam os mecanismos da comunicação. Eu, se quiser influenciar alguém, vou usar a minha comunicação. Se eu eventualmente quisesse manipular alguém, ia utilizar exatamente os mesmos mecanismos, ou seja, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, a forma como digo. A grande diferença entre as duas coisas é que quando eu estou a influenciar alguém, eu tenho em conta, sobretudo, os interesses da outra pessoa. Ou pelo menos a minha percepção de quais são os interesses da outra pessoa. Eu, por exemplo, estou a influenciar alguém a ter hábitos mais saudáveis de alimentação ou de exercício físico, porque tenho uma crença de que se a pessoa adotar estes hábitos, isto é bom para ela. Quando eu estou a manipular, eu estou sobretudo a ter em conta os meus próprios interesses, não é? A minha própria agenda. Na manipulação, as minhas necessidades são mais importantes do que as do outro. E isso é uma pequena, enorme diferença.
Claro, porque tem muito a ver com eu estou a ajudar-te numa coisa, olha, vai ver este filme porque ele é bom para ver este filme, olha, eu tenho agora um telefone novo que até é interessante, ou vai fazer isto ou vai fazer aquilo, versus compra-me aqui qualquer coisa, olha, eu estou a vender-te isto ou estou a vender-te aquilo, e aí o interesse até pode ser conjugado, mas na realidade, primariamente, interessa-me a mim levar-te a que tu faças uma coisa que a mim me dá jeito. Fechar uma venda, por exemplo. Sim, por exemplo, sendo que uma das diferenças é que normalmente quando existe um ato manipulativo, há uma agenda escondida, que é eu não conto a história toda. Eu não torno claro para o outro, não é? Por exemplo, eu posso estar a fazer uma venda e tornar claro para o outro, olha, eu tenho um interesse particular em que tu me compres este produto porque eu ganho uma comissão, por exemplo. Isso é mais honesto. Vou receber reconhecimento da parte do meu chefe. Isto é legítimo eu procurar influenciar alguém, retirando também daí um ganho pessoal. Só que quando nós estamos a manipular, nós normalmente ocultamos esse ganho, não é? Muitas vezes disfarçamos-lo ou até deliberadamente mentimos sobre ele, dizendo eu não tenho nada a ganhar com isto. E isso é uma diferença grande. Há aqui um psicólogo que decidiu estudar estes princípios da influência, da maneira como nós nos influenciamos. Chegamos a quantos princípios? Quantos são os princípios da influência? Há muitas formas de olhar para isto. O Robert Cialdini, um psicólogo muito famoso da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, fez já há muitos anos fez um estudo do qual, entre outras coisas, saiu um livro chamado Influência, que é um livro muitas vezes consultado e referenciado, e ele na altura formulou 6 princípios. É interessante lembrar que quando o Cialdini começou este estudo, ele tinha sobretudo uma intenção defensiva, ou seja, ele estava interessado em defender-se da manipulação. Ele queria perceber, quando alguém me quer manipular, a que tipo de recursos é que recorre, que lhe permitem muitas vezes suplantar os meus interesses e às vezes até a minha vontade consciente, pois ele já tinha lidado algumas vezes com aquela sensação desagradável de eu disse que sim a esta pessoa, mas eu no fundo eu queria dizer não. Ou eu comprei isto, mas eu senti ali uma certa pressão. Ou ali um mecanismo qualquer em ação que me levou a passar por cima da minha vontade. Que mecanismos são esses? Não é? Como é que isto se consegue... Como é que conseguimos explorar estes mecanismos ao ponto de levar alguém a fazer uma coisa que a pessoa na realidade não quer fazer? Quase uma ativação subconsciente de uma determinada ideia que nos levou quase a um caminho, a um cano, e tomarmos uma decisão entre o contrariado ou não completamente convencido. Sim, e isto é uma experiência nossa do dia a dia, não é? Há momentos onde nós percebemos que por alguma coisa que ultrapassa a nossa vontade pura neste momento, nós acabamos por tomar uma decisão que não era bem o que nós queríamos, ou muitas vezes comportamos-nos de uma determinada forma, só que ao mesmo tempo internamente estamos a viver uma realidade diferente. Estamos a dizer, se eu pudesse eu tinha feito diferente. Mas o que é isto que me impede de fazer aquilo que eu realmente quero? O que é que me impede às vezes de dizer não quando eu quero dizer sim ou o contrário? Este foi o ponto de partida do Robert Cialdini. E ele, originalmente, ele nomeou 6 princípios, que até hoje se chamam normalmente os 6 princípios de influência, embora depois ele mais tarde prolongou este estudo e tentou formular ainda mais princípios, mas estes 6 originais são muito interessantes porque nos ajudam a entender parte do nosso comportamento, sobretudo quando ele é inexplicável para nós. Porquê é que eu fiz isto? Se eu queria dizer não, porque é que eu disse que sim? Se eu sei que vou ter um fim de semana em família, porque é que eu acabei de dizer que sim ao meu chefe quando ele me deu uma coisa para fazer no fim de semana? O que é que me impediu de dizer não? E às vezes nós sabemos, tive medo de certas consequências, tive medo de ser despedido, por exemplo, mas outras vezes não é bem isto. Percebemos que é uma coisa mais inconsciente que esteve em ação. É uma armadilha. Olha, então se estiveres de acordo, vamos percorrer aqui esta via sacra dos 6 pecados originais da influência. O primeiro deles é a afinidade ou a simpatia, e que se resume genericamente: se eu tenho afinidade por ti, se eu tenho estima por ti, logo o teu ascendente, a tua possibilidade de me influenciar, cresce, obviamente.
Certo, e isto, por um lado, é um princípio extremamente saudável, não é? Nós naturalmente deixamos-nos influenciar mais rapidamente por pessoas de quem nós gostamos, familiares, pessoas por quem sentimos amor, pessoas por quem sentimos estima, só que é um princípio que é habilmente explorado pelos manipuladores, não é? Que é inicialmente, no início da relação, fazem muitas vezes uma coisa que os americanos gostam de chamar de love bombing, que é inicialmente, tu és o maior, tu és um espetáculo, aí que bem que tu fazes isto, não é? Que é, procuram encontrar muitos pontos em comum, eu também gosto desse clube, ou eu também gosto dessa cidade, ou também gosto dessa comida, que é, vou tentar de todas as formas que a outra pessoa goste de mim, não é? Que comece a gerar empatia e simpatia em relação a mim, mas com o objetivo de depois, quando lhe fizer um pedido, ela se sentir constrangida quando me quer dizer que não. Epá, o tipo é tão fixe, é tão simpático, é tão parecido comigo, não é? E tem tanto apreço por mim, eu não lhe posso dizer que não. Portanto, no fundo, estabelecem por um lado pontes, geram essa empatia, essa noção de reconhecimento, quase, olha, ele é tão parecido comigo e, portanto, obviamente somos do mesmo clube, até do mesmo clube mental e desta maneira, mas na realidade a armadilha é eu quero conquistar esse teu pedaço do teu coração para que depois penses mais com o coração e menos com a clareza racional das coisas. É isso, é ativar aqui quase inicialmente um ato de sedução, que é, vou-te seduzir mostrando-me uma pessoa afável, interessante, desinteressada, que é, eu não quero nada de ti, é uma forma de baixar as guardas do outro para depois, não é, lhe fazer um pedido ou propor que ele faça alguma coisa por mim. Vamos ao segundo dos princípios da influência, o princípio da autoridade. A autoridade conta? Nós sabemos que se formos no meio da rua e um indivíduo de repente nos puser a mão à frente e disser para, não podes ir por aqui, nós vamos respeitar ou não aquela indicação, mas se ele estiver com uma farda da polícia, não é, já será ligeiramente diferente, porque não é, nós convencionamos e fomos ensinados assim desde pequenos a que determinadas pessoas em posições de autoridade têm opiniões ou instruções que devem ser seguidas e, portanto, nós naturalmente, quando o manipulador tenta vestir essa farda de autoridade, pode ser de uma autoridade formal, como por exemplo fazer-se passar por um agente de segurança, mas pode ser uma autoridade intelectual, não é? É por isso que ele começa a conversa dizendo eu tenho um pós-doutoramento nesta área, não é? Que é estou a tentar mostrar que eu sou uma autoridade, logo tu deverias fazer aquilo que eu te proponho porque eu sou uma autoridade nesta matéria. Isto significa, por exemplo, alguém dizer, bom, eu sou um super especialista nesta área de interesse e, portanto, o que eu te digo, quase, eu sou uma espécie de catalisador. Lê estes livros porque eu leio muitos livros e eu sou um especialista em literatura de uma coisa qualquer. Só esse simples facto faz com que, se nós atribuímos credibilidade a essa autoridade, a comunicação fica mais espessa, mais grossa, mais, enfim, mais credível. Sim, aliás, normalmente nos mídias, não é? Na rádio, na televisão, inicialmente, para comentar um assunto qualquer, apresenta-se alguém como sendo um especialista, não é? Um especialista, não é? Há uma situação de catástrofe e aparece alguém que é especialista em catástrofes, não é? Nós vamos ouvir esta pessoa de uma forma diferente daquela que ouviríamos se esta pessoa fosse apresentada como isto é uma pessoa que começou agora a pensar sobre o assunto e vai partilhar connosco as suas opiniões, sendo que às vezes é mesmo isso que ela está a fazer. E há o risco de, como vimos agora, enfim, na pandemia, mas vemos noutra coisa qualquer, às vezes os verdadeiros especialistas, as verdadeiras autoridades, por acaso àquela hora até nem puderam lá estar e apareceu um outro um bocadinho menos especialista, um bocadinho menos, ou um grande comunicador que é afinal um vendedor da banha da cobra. Sim, é muito comum isso acontecer, até porque nós sabemos que muitas vezes os verdadeiros especialistas nas várias áreas têm tanto conhecimento que são muito comedidos nas suas afirmações, são muito cautelosos, enquanto que aqueles que sabem pouco normalmente conseguem fazer assim umas afirmações mais contundentes, que chamam mais a atenção, mas é muito interessante nós às vezes percebermos como, mesmo nos nossos meios sociais e profissionais, como algumas pessoas tentam ganhar autoridade sobre nós
puxando do seu currículo, dizendo eu já trabalho há 20 anos nesta área, não é? Eu, por exemplo, quando me apresento como coach, eu normalmente digo eu sou coach desde 2008, tenho 15 anos de experiência. Isto é uma forma de eu mostrar alguma autoridade, por comparação com alguém que começou há 1 ou 2 meses. Só que é muito importante quem ouve esta a formulação, o apelo a este princípio de autoridade, ter também aqui um sentido crítico, não é? O facto de alguém ser coach há 15 anos não quer dizer que seja um bom coach, ou não quer dizer que saiba muito sobre coaching, não é? Portanto, mas é um ponto de partida que nós muitas vezes utilizamos quando queremos mostrar ao outro que eu tenho autoridade. Vamos ao próximo, que é coerência e compromisso. O que faz, no fundo, podemos definir isto genericamente com: se tu fazes o que prometes, eu tendo a acreditar mais em ti. Bem, este princípio do compromisso, ele é utilizado assim de forma pelo manipulador. O manipulador sabe que nós temos uma certa relutância a contradizer a nossa palavra, não é? Se eu ontem disse que podias contar comigo, hoje, quando o pedido for reforçado, se eu disser, não, mas eu não posso, não é? Do outro lado, a pessoa vai dizer, mas ontem disseste que podias, não é? E portanto nós sentimos que há aqui uma falta de consistência e nós não gostamos de socialmente ser vistos como pessoas sem consistência, porque a nossa palavra passa a valer pouco. E então nós estamos dispostos às vezes, o manipulador sabe isto, nós às vezes, eu por acaso até mudei de opinião e ontem disse que queria comprar o carro e agora pensei melhor e não quero. Só que quando me disseram, mas ontem disseste que sim e no dia anterior também, até me escreveste um e-mail, não é? Eu, para não violar esta consistência, muitas vezes sinto-me tão constrangido que acabo por dizer, ok, prefiro manter... Não é? Isto é um princípio que o manipulador utiliza muito e é interessante nós às vezes percebermos isto na nossa vida. Como pessoas à nossa volta, às vezes nos tentam obrigar a fazer coisas que nós não queremos, dizendo, mas tu prometeste, ou mas tu disseste, mesmo que às vezes são coisas muito antigas, não é? Isto quer dizer, ficamos reféns, no fundo, da nossa vontade, como ela se estivesse escrita na pedra, e que depois não pudéssemos, como podemos, no fundo, ir mudando a nossa perspectiva e as nossas decisões, porque elas só nos importam. Certo. O manipulador muitas vezes faz perguntas de preparação, antes da grande pergunta, para ativar o princípio do compromisso e consistência. Por exemplo, eu vou comprar um carro e o vendedor pergunta-me, Pedro, que tipo de orçamento é que tem para fazer esta compra? Pensou em comprar um carro até quanto dinheiro? E eu digo, por exemplo, eu imaginei até uns 20 mil euros. A partir deste momento, mais tarde, quando ele me mostra um carro e diz este carro custa 19.500 euros, ele sabe que para eu dizer é muito dinheiro, eu teria que violar o meu princípio da consistência. Não é? E às vezes nós somos apanhados aqui num jogo que às vezes fazem-nos perguntas a que nós respondemos de uma forma que não é verdadeira e depois mais tarde somos apanhados pela nossa falta de verdade. Por exemplo, o Cialdini no livro dele tem um exemplo muito engraçado. Era uma empresa nos Estados Unidos que fazia venda de um cartão de descontos e então punha jovens raparigas universitárias como vendedoras a bater à porta de homens jovens que eram solteiros, e elas batiam à porta e inicialmente não diziam logo eu estou a vender este cartão de desconto. Elas diziam, eu estou a fazer um pequeno inquérito na redondeza. E normalmente, vendo uma rapariga jovem, bonita, havia ali uma certa predisposição para, ok, posso falar há uns minutos. As primeiras perguntas eram do género, costuma sair à noite, costuma ir a bons restaurantes, costuma ir ao ginásio? E as respostas eram todas, eu saio imensas vezes à noite, eu vou muitas vezes ao ginásio, eu adoro divertir-me. E havia um momento em que a pessoa dizia, olha, de acordo com as suas respostas, ao comprar este cartão que custa $100 por mês, vai ter $200 em descontos. Quer dizer, a única maneira que eu tenho de dizer não quero o cartão é dizer as minhas respostas não eram verdadeiras. Eu na realidade inventei isto tudo. Portanto, muita gente acabava a comprar só para não mostrar que antes tinha mentido, para não perder a tal consistência. O que é extraordinário. Bom, o quarto princípio da influência é aquilo que eu chamo um princípio quase estamos carecas de saber, que é o princípio da escassez, que é compre, olha que isto são as últimas 2 unidades, olha isto são os 2 últimos lugares na sua viagem, isto é, se não se decidir agora, então vai perder esta oportunidade de conseguir, de chegar lá. Sim,
O princípio da escassez ativa em nós a programação biológica muito antiga, não é? Que é não há suficiente. Eu tenho que aproveitar o alimento enquanto ele está disponível, porque amanhã ele pode não existir e eu morro de fome. E esse princípio é utilizado de formas que às vezes para nós são muito óbvias, não é? Sei lá, alguém está a lançar uma live no Instagram e diz que a pessoa tem que se inscrever porque os lugares são limitados. Nem há forma de limitar uma coisa dessas, não é? Outras vezes a escassez é mesmo real, não é? Às vezes a pessoa diz, eu só tenho espaço na minha agenda para mais um cliente. E às vezes ela só tem mesmo um espaço para um cliente. O que muitas vezes o manipulador faz é ele cria uma falsa escassez para promover uma tomada de decisão mais rápida, não é? Para ativar a ideia de eu não posso perder esta oportunidade. Se eu não agir agora, eu vou perder alguma coisa. Isto vai-me doer. Sendo certo que em situações reais, lá está, no número de pessoas que podem caber num avião ou num hotel ou num espetáculo, isso pode acontecer. Também, de alguma maneira, estou a pensar nos grandes concertos de música com as loucas filas à porta dos sítios onde se vendem esses bilhetes, sabendo que há um concerto, mas afinal amanhã descobrimos que são 2 e depois que são 3, está lá criado esse princípio da escassez que obrigou a um movimento das pessoas para irem comprar uma coisa que se calhar as pessoas diziam, se calhar para a semana compro. É isso mesmo. O que nós temos que ter cuidado aqui quando nos estamos a querer proteger da manipulação é quando ativam a escassez perante nós, fazermos perguntas e termos um sentido crítico para perceber se esta escassez é real ou se ela está a ser utilizada como um meio de pressão adicional. Vamos para o 5º princípio da influência, o princípio da prova social ou do senso comum. Eu gosto de lhe chamar o princípio da carneirada. É isso, em bom português é assim que o designamos, que é se os outros estão a fazer, então é porque deve ser bom. Ou pelo menos é mais seguro para mim fazer o que toda a gente está a fazer. Aquela coisa de se toda a gente está aí por ali à saída do metro, se estão todos aí para a esquerda e eu não vou para a direita, se eles estão a fazer assim é porque têm alguma boa razão para o fazer. Sim, é mais seguro fazer o que toda a gente está a fazer, não é? É por isso que nós muitas vezes quando queremos vender um produto ou um serviço dizemos que X pessoas já compraram este produto ou que é o número 1 no mercado nesta área, que é uma forma de mostrar que a tua escolha é segura porque é a escolha que a maior parte das pessoas está a fazer ou já fez. Ou outras vezes usamos alguém como prova social. Dizemos a pessoa X, que é uma pessoa de referência socialmente, é um atleta, é um ator, é uma pessoa famosa, está a fazer isto, conduz este carro ou consome este produto, que é uma forma de dizer, se tu também o fizeres, é seguro porque tens aqui já uma prova social que foi dada por esta pessoa. Lá está, pode ser o shampoo do Ronaldo, pode ser de uma estrela do Instagram qualquer que diz, venha aqui. Basta ver agora, nós estamos na primavera, quase verão, estamos a ver os Instagrams todos cheios, lá está, das socialites, das estrelas do Instagram a dizer estamos nas Maldivas, isto é tão bonito, é tão extraordinário. Na realidade estão a promover uma venda que está escondida. Certo, eu lembro-me de um anúncio assim, de ser muito miúdo e ver um anúncio na televisão de um sabonete em que se dizia qualquer coisa do género, não sei se este era o número, mas era do género 2 em cada 3 atrizes de Hollywood usam este sabonete, o que provavelmente não era verdade. Desconfio. Claro que não, mas ativa em nós esta prova social. Nós sentimos muito isso, é um dos exemplos que eu me lembro que o Cialdini utilizava. Se nós estivermos numa cidade que não conhecemos e decidirmos ir jantar e tivermos 2 restaurantes um ao lado do outro e um está cheio e até tem 2 ou 3 pessoas a fazer fila e o outro está vazio, nós em princípio vamos para aquele que está cheio, por exemplo, é mais seguro ir para onde está cheio, porque este deve ser melhor, deve haver algum problema com o outro. E nós acabamos por fazer muitas coisas na nossa vida. Decidimos utilizar certas roupas, decidimos falar de certa forma, porque no fundo estamos a utilizar o tal princípio da carneirada, não é? Que é, se toda a gente está a fazer, eu também vou fazer, é mais seguro assim. Vamos para o 6º e último princípio, que é o princípio da reciprocidade. Uma espécie de armadilha, eu faço isto por ti, logo fazes isto por mim também? Sim, é essa armadilha que a reciprocidade em relações saudáveis
aliás, é um atributo de relações saudáveis, não é? Eu faço coisas pelas pessoas de quem gosto, e provavelmente quando eu necessitar elas também vão fazer coisas por mim. Aqui a questão é que quando a reciprocidade é utilizada como um princípio de influência barra manipulação, é eu faço pelo outro já com o intuito de depois lhe cobrar isto, não é? Eu estou a fazer uma pequena coisa por ti, que é para depois a seguir tu fazeres uma grande coisa por mim, não é? E é isso que nós percebemos que às vezes, mesmo na forma como no mercado muitas empresas abordam o consumidor, inicialmente eu vou-te dar alguma coisa, não é? Eu vou-te dar uma pequena coisa, ou eu vou comunicar como se fosse realmente para ti, como se estivesse a receber atenção, mas aquilo que eu quero mais tarde é pedir-te algo. É uma lógica de toma lá um brinde para depois vires aqui. Estou sempre a lembrar-me daquela venha aqui esta viagem ou esta excursão e depois afinal aquilo acaba por ser uma venda de colchões ou de tachos e panelas. Sim, por exemplo, e nós conhecemos mesmo das nossas relações familiares, não é? Nós todos já passamos por aquela experiência em que, por exemplo, o filho de uma forma um pouco diferente do que é habitual se aproxima do pai e diz: papá, já te disse como tu és espetacular, és um pai mesmo incrível e obrigado por tudo o que fazes por mim. E nós dizemos: diz lá, o que é que tu queres? Que é como que diz? Então, estás a ativar comigo o princípio da reciprocidade, não é? Que é estás-me a dar alguma coisa, não é? E que é boa de receber, mas é só porque queres receber algo em troca. Sendo certo que na nossa relação lá está com os nossos filhos, eles sabem e intuem que à partida já têm o nosso coração conquistado e portanto têm que encontrar se calhar um bom caminho para que nós façamos uma concessão, no fundo é isto. Sim, mas este princípio eu acho que é muito importante nós estarmos atentos a ele, porque às vezes há pessoas que até de uma forma um bocadinho invasiva forçam fazer coisas por nós, forçam mostrar que olha, pensei em ti e trouxe-te isto, ou pensei em ti, trouxe-te um presente. Às vezes até há coisas que nós sentimos que são um bocadinho invasivas, que é esta pessoa não me conhece suficientemente bem para de repente me dar um presente que até vale algum dinheiro, e muitas vezes começamos a ter uma intuição de que esta pessoa está a meter o pé na porta, não é? Está a procurar criar aqui uma relação que é ligeiramente desequilibrada a favor dela para depois me pedir alguma coisa. E é necessário ter alguma cautela com isso. Bom, como é que nos defendemos destas más influências? Como é que nós fazemos isto? A melhor defesa é ganhar consciência destes mecanismos e sermos melhores a refletir sobre quais são as minhas intenções e quais poderão ser as intenções do outro para comigo, e muitas vezes também poder questionar o outro, não é? Sobre quais são as intenções do outro para comigo, não é? Eu às vezes recebo, por exemplo, um telefonema de uma pessoa que não me conhece e que começa a dizer: Pedro, eu adoro o teu trabalho e isto e aquilo, e há um momento em que eu digo: ok, olha, isso são tudo coisas muito boas de ouvir, qual é a intenção do telefonema? Não é? O que é que pretendes de mim? E às vezes ganhar esta clareza e depois permite-me a mim agir e tomar decisões de uma forma mais informada do que se isto ficar ali assim se estas coisas não vierem para a superfície. E à contrária, quando nós queremos deliberadamente e de uma forma, enfim, honesta, influenciar alguém para fazer uma coisa, e pode ser uma dieta para, olha, estás a ficar gordo, olha, vê lá a tua saúde, ou uma outra coisa qualquer, podemos usar estes princípios exatamente de uma forma consciente para o fazer, ou há aqui uma fronteira? O que é, no fundo, qual é o cordão sanitário que temos que aplicar a nós próprios para que esse nosso desejo legítimo de influência não seja percepcionado ou não tenha como realização um ato de manipulação ou de enviesamento em termos do resultado final daquilo que nós pretendemos? Ajudar o outro, no fundo. Sim, eu acho que aqui o nosso grande ato de honestidade que vai fazer com que a nossa influência possa ser positiva e produtiva em lugar de ser um ato de manipulação é o anúncio da intenção. Que olha, a minha intenção é esta. Aquilo que eu gostaria que acontecesse é isto. Eu estou a mobilizar aqui as minhas forças e a minha influência neste sentido e torno isto claro desde o início. Claro que o manipulador também pode fazer isto, só que vai anunciar intenções falsas. É por isso que às vezes não é realmente fácil discernir se alguém nos está a procurar influenciar ou manipular,
o ideal é poder fazer perguntas, que é para nós ganharmos uma consciência clara de o outro está a ser honesto e congruente quando me diz que é isto que quer. Da nossa parte é esta a prática, é nós podermos anunciar quais são as nossas intenções. Ora, claro que isto bate um bocadinho com alguns princípios que algumas pessoas utilizam quando comunicam com os outros, de que o segredo é a alma do negócio e que não se pode dizer tudo e que é melhor guardar cartas na manga. Eu sou um firme defensor do contrário, pelo menos é o que eu procuro fazer nas minhas várias atividades profissionais, como coach, como professor, como instrutor, e nas minhas relações pessoais, é anunciar a minha intenção. É dizer, olha, a minha intenção é esta, a minha intenção para contigo é esta, ou aquilo que eu gostaria de te influenciar neste sentido. E eu acho que esse é o grande ato de honestidade, que nem sempre é fácil, porque às vezes as nossas intenções não são claras nem para nós, não é? Portanto, isto também requer muitas vezes aqui um exercício de autoconhecimento. Deveria ser um belo fecho de conversa terminarmos na honestidade e nesta forma clara como podemos falar com os outros, mas para fecho de conversa, pergunto-te, por que são tão fascinantes os aldrabões? O que é que eles têm? Olha, eu não sei se eles são fascinantes. Há um lado fascinante nos aldrabões. Eu acho que o que é fascinante é nós percebermos que esta pessoa está a utilizar estes princípios todos que nós tivemos aqui a enumerar. Algumas pessoas fazem-no de uma forma não muito consciente, não muito deliberada. E eu conheci ao longo da minha carreira alguns aldrabões profissionais, no sentido em que eles sabem exatamente o que estão a fazer e treinam para serem cada vez melhores a fazer isto. Mas também conheci muitas pessoas que são aldrabões acidentais, no sentido em que eles simplesmente aprenderam a ser assim, muitas vezes como uma estratégia de defesa. Por exemplo, eles quando eram pequenos cresceram em famílias onde não havia espaço para a honestidade, onde a honestidade se calhar em algum momento foi castigada, e então a criança aprende que uma das formas que eu tenho de me defender é guardar certas coisas para mim, é ocultar certas intenções. Isto depois pode ser muito difícil de largar mais tarde na vida adulta, mesmo perante as pessoas de quem nós mais gostamos. Portanto, nesse sentido, eu acho que pode ser fascinante, não é? Aquilo que estamos aqui meio a brincar a chamar do aldrabão, sendo que, assim, de uma forma mais séria e pensando nisso mais como um fenómeno psicológico, acho que é interessante descobrir quais são as raízes, qual a razão pela qual a pessoa recorre a este tipo de estratégias e depois poder influenciá-la, eventualmente, no sentido dela entrar mais em contacto com aquilo que realmente quer e aprender a ser mais honesto. O encantamento faz seguramente parte da caixa de ferramentas de um bom influenciador, mas também faz parte de alguém que honestamente nos quer convencer a tomar uma boa decisão. A fronteira entre a influência positiva e honesta, da manipuladora e dissimulada, é estreita. Vale estar atento e perceber desde o início porque nos estão a hipnotizar de forma simbólica. Assim, tomaremos decisões mais conscientes e menos sensíveis aos cantos de sereia. Até para a semana.